Olá, colegas, professora, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o trabalho que a Mariana, o Matheus e eu fizemos do Cold Plasma, que é sobre os princípios e como ele funciona. E para falar sobre o plasma frio, os princípios dele, como ele funciona, a gente achou que faria mais sentido e seria mais intuitivo começar falando de maneira geral sobre o plasma. E geralmente a gente está acostumado a ver, ouvir falar de plasma quente. Então a gente vai começar fazendo essa retomada sobre o estado da matéria plasma. Eu não sei para vocês, pelo menos para mim, quando a gente fala em plasma, me remete ao sangue. E eu fui procurar e, de fato, esse nome plasma aí foi dado para aquela estrutura do sangue, né, que é aquele líquido claro, depois que tu faz ali uma centrifugação e tira tudo, tira a plaqueta, sobra ali o plasma do sangue, né? E esse nome aí para o sangue foi dado ali pelo médico Johannes Purkinje. Enfim, e depois o Langmuir, que é o mesmo aquele da isoterma de adsorção, que todo mundo aqui muito já se deparou. O Langmuir ele faz uma analogia e chama o gás ionizado de plasma, né? E por que ele faz essa analogia? Assim como o plasma do sangue está ali arrastando hemoglobina, plaqueta, um monte de coisa, ele faz essa analogia que o plasma tá ali, é um fluido eletrificado que está arrastando em alta velocidade elétrons, íons e uma série de outros compostos reativos, enfim, tá? Agora vamos falar mais sobre isso na apresentação. Inclusive, essa definição de o plasma ser um gás altamente ionizado me parece a definição mais correta e sucinta para o plasma tanto quente quanto o plasma frio. E o que seria o plasma, esse quarto estado da matéria, que a gente está olhando aqui da perspectiva de um plasma quente por enquanto? Ele é um estado que surge quando o grau de agitação das moléculas é tão grande, a temperatura é tão grande, que se rompem ligações moleculares, né? Tu já está na forma de gás, a temperatura elevada na ordem de, sei lá, 20 mil kelvins, 30 mil kelvins, né? Tu tem um rompimento ali das ligações moleculares e fica elétron para um lado, núcleo dissociado para o outro, todo mundo com carga. A sensação que dá é que tá lá um monte de elétron livre, como eles estão lá num sólido metálico, mas sem uma estrutura cristalina, um monte de núcleo solto, elétron livre, reativo, num fluido. Então é um meio altamente reativo. Aqui se formou o plasma quente por um excesso de temperatura, né? Então se forma esse meio fluido altamente reativo, ou esse gás altamente ionizado. Algo que é importante de ressaltar é que, embora tenha uma quantidade muito grande de cargas, de estruturas com cargas elétricas positivas e negativas, enfim, distintas, fluindo por ali de um jeito muito caótico, globalmente, no todo, o plasma tem ele é eletricamente neutro, né? No todo, se for pegar o global, ele tem um equilíbrio. E algumas referências que eu li, eu não entendi exatamente por quê, né? Porque daí a gente já entra numa física, uma coisa para além do meu conhecimento aqui, mas colocavam que por ter essa tendência em manter eletricamente neutro, ele apresentava algumas características. E aqui eu ressalto três delas. Primeiro é ser um bom condutor, que faz muito sentido, né? Tendo elétrons livres, íons livres, ele é um bom condutor. Esse estado da matéria, o plasma, responde bem a um campo eletromagnético. Pode parecer algo que não é muito importante, mas mais adiante a gente vai ver a importância disso. E o que a gente já tinha falado antes, ele é altamente interativo, reativo, que é uma característica que vai conferir a ele esse poder de combater micro-organismos, enfim, vírus. Assim como o estado gás não tem um volume definido, ele ocupa o volume
do recipiente que ele está, o plasma também não tem um volume definido. Entretanto, essa característica dele interagir muito bem com o campo eletromagnético dá essa capacidade de formar estruturas, né, dá uma forma para o plasma, forma de filamentos, raios, camadas duplas, enfim. Daí vai dessa interação do campo eletromagnético com o plasma. E contraintuitivamente ao que a gente está acostumado aqui na Terra, que geralmente a matéria está na forma de sólido, líquido ou gás, para além disso, no resto do universo, mais de 90% da matéria ela existe nesse estado de plasma. A gente tem o exemplo mais clássico, que é o Sol, que é um plasma quente. Todos os corpos celestes estão nesse estado de plasma. E eu trouxe alguns exemplos cotidianos aqui de plasma frio, que são as lâmpadas fluorescentes, por exemplo, os letreiros de neon, as TVs de plasma e aquele fenômeno da aurora boreal. Todos esses aí são manifestações de plasma frio, e inclusive as TVs de plasma é que deram uma contribuição maior para se trabalhar com plasma frio a pressões atmosféricas, e isso acabou impulsionando bastante também a ciência. O nome plasma frio já deixa claro que ele funciona a temperaturas relativamente baixas, abaixo ali de 60 graus. Ele é uma tecnologia puramente não térmica, como a radiação, que a gente já estudou. E, bom, como que se ioniza, então, as moléculas que estão ali, como que se rompe essas ligações sem ser pelo uso da temperatura? Se faz isso através de técnicas e métodos que se utilizam de fontes de energia capazes de ionizar um gás, como a radiofrequência, a descarga elétrica ou o micro-ondas. Aqui a gente tem a configuração do equipamento de jato de plasma com o cilindro de gás, tem os eletrodos ali ionizando esse jato de gás que vai sair. E nessa próxima figura a gente tem o equipamento que funciona por barreira dielétrica. O princípio é parecido com um raio. Tu tem ali um material, uma diferença de potencial muito grande e um material que não é condutor, mas em dado momento a diferença de potencial é tão grande que atravessa ali um raio ionizante de um eletrodo até o outro e, consequentemente, acaba ionizando o gás que está ali no meio. Esse caráter do plasma, de ser um fluido altamente ionizado, vai conferir a ele uma alta reatividade. Então, ele acaba sendo muito interessante para a remoção de contaminantes, desinfecção de superfícies, seja superfície de alimento ou de embalagem, inativação de enzimas, né, o branqueamento, aumento de vida útil e diversos outros propósitos nesse sentido. O cold plasma certamente é mais eficaz em células vegetativas do que em esporos, mas existem aplicações em esporos e vírus. Ele já não é muito recomendado para lidar com biofilmes. Nós precisamos tomar alguns cuidados, né, com toda essa reatividade do cold plasma, porque ele pode acelerar alguns processos indesejáveis no alimento, como a oxidação lipídica, ou atacar as células do vegetal, deixar ele murcho. Enfim, como todo processamento de alimentos, como todo método de processamento de alimentos, o cold plasma também requer alguns cuidados para a qualidade final do produto. Seguem os links com algumas referências que nós utilizamos. A gente agradece a todo mundo pela atenção e deseja um ótimo final de semestre. Valeu!